Se você sofre com obesidade, me dê alguns minutos da sua atenção e assista esse vídeo. Eu sou Renata Janones, do Mulheres Exponenciais, e esse é mais um episódio da série Autoconhecimento para Ser Feliz. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu recebi um convite para fazer uma live. Aconteceu ontem à noite, um dia antes da gravação desse vídeo, uma live com um grupo de mulheres que trabalham nos Estados Unidos, em Boston. Elas são brasileiras, mas trabalham nos Estados Unidos já há alguns anos com alimentação saudável. Elas têm programas de detox e programas 10 dias sem açúcar. Elas têm um programa, elas trabalham fazendo e ensinando as pessoas a fazerem alimentos saudáveis. E me convidaram para que eu falasse um pouco a respeito da importância de trabalhar a mente quando a gente quer emagrecer, quando a gente quer mudar algum hábito alimentar. E eu prontamente aceitei, porque esse é um assunto que eu particularmente gosto muito, primeiro por já ter vivido esse problema com obesidade. Eu fui uma criança obesa, uma adolescente obesa, uma adulta obesa. E eu sei muito bem as dores de quem tem uma dependência do alimento, né? E eu falo dependência porque o que eu vivi durante 40 anos da minha vida e o que eu sentia era de sensação de dependência. Eu sentia que eu era refém, é essa palavra que eu uso, porque a sensação que eu era refém da comida, como se eu não conseguisse, como se eu não fosse capaz de recusar algum alimento, principalmente no meu caso açúcar doce, que era um alimento do qual eu era dependente. Estudando a respeito disso, depois de muitos anos sofrendo com isso, eu fiquei sabendo que o açúcar causa uma dependência no cérebro semelhante à dependência causada pelo crack e pela cocaína. Então realmente existe o vício pelo açúcar, ele pode ser tão grave quanto o vício pelo crack e cocaína. Grave no sentido de dependência daquela substância, né? A necessidade do indivíduo de buscar aquela substância. E o que eu aprendi ao longo de muitos anos, a primeira vez que meus pais me levaram para uma nutricionista, na verdade foi uma nutróloga, eu tinha 8 anos de idade, e para procurar ajuda para uma alimentação mais adequada, e já estava acima do peso naquela época, né? E aí foram muitos anos, então, muitos profissionais, nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas, vários tipos de dieta, vários tipos de restrições, e realmente assim eu me lembro de sentir muita culpa para comer. E eu olhava as pessoas magras e eu pensava, por que todo mundo pode comer e eu não posso comer? Tudo que eu como me engorda. E eu me lembro muito de sentir culpa. Gente, comer é algo que a gente precisa, né, para sobreviver. Comer com culpa é horrível. E aí, hoje eu me considero curada desse problema. Eu não me considero mais dependente do alimento. E se você me perguntar o que foi que aconteceu, não houve uma terapia ou não houve uma situação, né, que tenha virado a chave para mim de uma hora para outra. Não foi isso. Eu não consigo identificar uma coisa. O que eu posso te falar é que foi todo um processo, e na verdade tem sido um processo de buscar autoconhecimento, de buscar crescer. Então todas as terapias, as vivências que eu tenho feito, né, nos últimos anos, e a primeira vez que eu busquei psicoterapia, eu tinha 17 anos de idade, então eu tenho quase 30 anos, então eu buscar essas terapias e crescer, aprender cada dia um pouquinho mais a olhar para mim, a me conhecer, a identificar os gatilhos que me faziam comer mais ou me fazem, porque eu ainda tenho momentos em que eu falo, nossa, que vontade de comer uma coisa, e eu consigo identificar que na verdade ou é ansiedade, eu estou fazendo um projeto e trabalhando ansiosamente em cima de algum projeto, ou é uma carência, e muitas vezes uma carência emocional, afetiva em alguns momentos. Então momentos de
baixos, né? A gente tem altos e baixos, então no momento ali dos vales, às vezes eu ainda tenho períodos de compulsão em que eu me pego com vontade de comer alguma coisa. E às vezes eu até começo e eu consigo hoje identificar mais rapidamente que não é isso, que não é fome daquele alimento, que é uma outra questão que está me incomodando. Então hoje eu já consigo identificar esse momento com mais rapidez, né? Antes de fazer um desastre alimentar. E muitas vezes só de parar, respirar fundo por 3 vezes, me acalmar, ou fazer uma meditação curta, 5 minutinhos, eu consigo me reequilibrar, voltar para o eixo e entender o que é, né, a origem daquela compulsão, e aí eu consigo não me entregar para um hábito que não vai me fazer bem, né? Que vai me fazer ganhar peso, perder saúde, perder autoestima. Então hoje eu consigo identificar. Então não foi uma coisa, mas foi todo esse processo de autoconhecimento e de crescimento, de desenvolvimento pessoal mesmo, que fez isso. Quando eu e a Daniela desenvolvemos o método Caminhar, que é esse método em 8 passos para o desenvolvimento pessoal, para a gente adquirir esse equilíbrio, né, alcançar essa felicidade, essa autorrealização, um dos passos é o Nutra-se. A gente identificou que nutrir-se adequadamente, era um passo muito importante para um equilíbrio físico, mental, espiritual. Só que a gente, desde o começo eu falava para ela, Dani, não é dieta. Nós não vamos falar de dieta, nós não vamos passar receita. Não é esse aqui o objetivo, porque eu sei que dieta não resolve o problema de ninguém. Passar uma dieta para alguém não vai resolver o problema, não vai resolver a relação de um indivíduo com a alimentação. Porque eu vivi isso a vida inteira, né? Então o processo é diferente. E foi aí que a gente descobriu a nutrição comportamental, que é algo ainda novo no Brasil e que tem tudo a ver com essa questão de olhar o que é que desencadeia, olhar que tipo de emoção que você está tendo, que está buscando determinados alimentos, enfim. Não estou aqui para explicar a nutrição comportamental, mas para contar para você que no nosso método a gente tem um passo que fala de nutrição, mas que o foco não é falar de comida, é falar da gente, das emoções, o que faz a gente comer, de tudo que envolve esse ato sagrado que é sentar-se e alimentar-se, né? Porque se eu perguntar para qualquer uma de vocês, você quer ser saudável? Você quer um corpo saudável? Você quer um corpo magro, bonito, que você olhe no espelho e sinta-se bonita e quer ter saúde? Todas vocês vão falar que sim, é claro que você quer um corpo saudável, né? E por que na hora de pôr a comida para dentro, muitas vezes o que acontece é diferente disso? A gente esquece que a gente quer um corpo saudável, né? Não é que a gente esquece, é porque esse auto-boicote, essa autossabotagem, nós temos que identificar e nós temos que enfraquecer esses sabotadores e entender por que a gente está ali colocando coisa que a gente não quer para dentro ou coisa que a gente até quer, mas que a gente sabe que não faz bem, que a longo prazo não vão nos fazer bem, né? Então é bem complexo entender tudo isso que nos leva a comer algo ou a ter hábitos que não são saudáveis para nós. Então não é fazendo a dieta. Por isso que quando eu recebi esse convite para falar sobre a mente no emagrecimento, nesse processo, na importância da mente, eu fiz questão, né? Prontamente eu aceitei. Foi muito bom o bate-papo na live e por isso eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre algumas dicas de como você pode fortalecer a sua mentalidade, como você pode mudar sua maneira de pensar e algumas coisas da sua rotina que podem te ajudar nesse processo de conquistar o peso que você quer, ou o corpo que você deseja, ou ter a saúde que você quer ter. Então, foi com base nessa minha história que hoje eu me considero curada, né, dessa doença. Hoje eu consigo ter esse controle
Como tudo, não faço dieta. Em alguns momentos eu me imponho algumas restrições, não é nem que eu preciso, eu escolho. Eu escolho abrir mão de alguns alimentos por alguns períodos para eu dar uma desinchadinha, para eu me sentir melhor ou para eu voltar para um peso. Nem subo na balança, na verdade, nem é peso. Eu sinto nas roupas, quando começa a incomodar um pouquinho aqui na cintura, aqui começa a não servir algumas coisas, e aí eu falo, opa, tá na hora de, por escolha, eu abrir mão de algumas coisas por alguns dias, por algumas semanas, para que eu volte a um corpo que me faz me sentir bem. E aí, fugindo também de tabelas, de padrões, de números, de porcentagem de gordura corporal, que eu nem sei a minha. Então, fugindo disso, na verdade, o padrão para mim é o meu bem-estar. É eu me olhar no espelho, me sentir bem, é eu vestir uma roupa do jeito que eu quero vestir e achar que eu tô legal. Então, cada um tem o seu padrão, cada um tem a sua medida de bem-estar, de autoestima, de se achar bonita. Eu poderia vestir um número a menos, eu poderia ser mais sequinha, ter uma porcentagem corporal de gordura menor. Sim, abrindo mão de algumas coisas que eu gosto muito, por exemplo, de tomar uma cervejinha no fim de semana, ou uma sobremesa, algum docinho que eu gosto, enfim. Eu poderia, mas o preço para mim seria mais alto do que eu tô a fim de pagar. E isso que é autoconhecimento. Então, tô bem com uma gordurinha a mais. Eu não tenho um tipo físico de uma pessoa magra. Tenho, pernas grossas, braço, cintura grossa e assim será, não vai mudar. Então, eu tô bem, tô me sentindo bem desse jeito. E quando passa um pouquinho e a roupa começa a apertar, eu escolho abrir mão de algumas coisas que eu gosto por alguns dias para voltar no meu padrão, no que para mim eu considero que tá legal, né? Então a ideia é convidar você para conhecer qual é o seu padrão, o seu ponto de equilíbrio no qual você se encontra bem, você se sente bem, que sua autoestima fica boa e você se olha no espelho sendo feliz de ser quem você é, do jeito que você é. Né? Não tem uma regra, não tem tabela e não tem uma forma. É você quem escolhe isso. E o que eu quero ajudar você, o que nós queremos aqui com Mulheres Exponenciais, é ajudar você a chegar nesse ponto de equilíbrio e descobrir o que é que para você tá legal, que faz você se sentir bem e estar de bem com a vida e acordar feliz, plena, se sentindo bem, sendo quem você é. Então, fique aí com as dicas sobre como você pode usar o poder da sua mente para te ajudar nesse processo de resolver de vez a sua relação com a sua alimentação. E sim, conquistar o corpo que você quer e a saúde que você quer. Quando você procura um profissional para fazer uma dieta, para perder peso, ou porque seus níveis de colesterol não estão lá, essas coisas, e você quer melhorar a sua saúde, então você espera uma mudança, né? Na grande maioria das vezes é porque você está insatisfeita ou com a sua aparência física, ou porque não está servindo nas roupas, né? Ou porque você tem mal-estar por não conseguir ter mobilidade do jeito que você queria. Então, às vezes, você se cansa muito facilmente, vai fazer uma caminhada, se cansa. Tem gente que às vezes está com tanto peso acima que tem dificuldade para amarrar um sapato, para se vestir sozinha, né? O que é muito triste. Então, muitas vezes a motivação, ela pode ser a saúde, pode ser mobilidade, pode ser aparência física, estética, não tem nenhum problema com isso, né? Mas a pessoa, quando procura mudança, ela geralmente é porque está insatisfeita. Mas olha que interessante, as pesquisas mostram que 90% das pessoas que querem mudar, elas não sabem exatamente o que é que elas querem. A única coisa que elas sabem é que estão insatisfeitas. Eu achei esse índice altíssimo, mas é isso mesmo. 90% não tem uma imagem clara do que é que elas querem. Elas só sabem que querem mudar.
Então é aí que a gente começa, é aí que começa a mente. Porque quando você tem um desejo, quando você tem um sonho, quando você tem um novo projeto, ele sempre começa onde? No pensamento, ele começa a partir de um pensamento, a partir de uma vontade. Então, tudo começa na sua mente. Então, da mesma forma que a sua mente pode te ajudar a concretizar um sonho, ela pode também te atrapalhar. E é sobre isso que eu vou comentar aqui. Bom, então vamos lá. Se as pessoas não têm clareza do que querem, a primeira tarefa que a gente tem que fazer quando a gente tem um objetivo, um sonho, é a gente imaginar, ter clareza do que é que a gente quer. E já que nós falamos nessa live de ontem, e o objetivo desse vídeo é esse, foi falar sobre emagrecimento, ao invés de pensar assim, eu quero emagrecer 5 quilos, ou eu quero quero emagrecer. É algo bem inespecífico, bem abrangente. Quando eu tenho mais clareza do que eu quero, quanto mais específica eu for, mais eu vou ajudar a minha mente. Eu vou te explicar por quê. Então, você dizer, eu quero emagrecer 5 quilos em 3 meses, ou eu quero vestir manequim número 40, ou eu quero entrar naquele meu vestido que me vestia há 5 anos atrás e hoje não está vestindo, mas eu sei exatamente qual vestido que é. Então, ter a imagem literal mesmo, tá? Imagem, fechar o olho e imaginar. Então, ter a imagem clara do que você quer é o primeiro passo para colocar sua mente a trabalhar para você. Feito isso, tendo essa imagem clara, fazer o exercício de imaginar, de mentalizar. Então, diariamente, quantas vezes você quiser, fechar os olhos e se imaginar com aquele corpo, com aquela roupa, vestindo aquela numeração que você quer. Ou, se o seu objetivo não é especificamente a questão da aparência física, da forma, do shape, mas o seu objetivo é reduzir os seus níveis de glicemia, de colesterol, triglicérides, ou se é conseguir amarrar o seu sapato, ou dar uma volta, 2 voltas no parque sem se cansar. Então, o seu objetivo com a mudança na alimentação ou com o emagrecimento não precisa ser estético, pode ser um outro objetivo de saúde, de bem-estar, de liberdade, movimento, ter clareza disso e se imaginar. Então, se o seu objetivo é dar a volta lá no parque sem se cansar, você vai fazer o exercício de fechar os seus olhos e se ver fazendo sua caminhada ou fazendo a sua corrida no parque sem cansar. E observe uma coisa, faça esse exercício, dá uma pausinha no vídeo e faça. Porque você fazer o exercício, você vai perceber o seguinte, que quando você se imagina realizando aquele sonho, aquele projeto, a sua frequência da respiração muda, os seus batimentos cardíacos mudam. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele não sabe se aquilo é imaginação ou se aquilo está acontecendo de fato. Então, quando você imagina essa cena, você libera na corrente sanguínea neurotransmissores, substâncias químicas, como se aquilo tivesse acontecendo de fato. E isso é o suficiente para alterar sua frequência cardíaca, sua respiração, suas sensações. Faça e constate isso que eu estou te falando. E quando você faz isso, a sua mente começa a trabalhar para a realização desse sonho. Então, a primeira maneira de usar o poder da sua mente para realizar o que você quer é ter imagem clara daquilo que você quer, qualquer projeto que seja, tá? Eu estou dando o exemplo de alimentação, de emagrecimento, mas pode ser qualquer projeto profissional ou pessoal. Tenha a imagem clara e faça o exercício diário de imaginar, de visualizar você já tendo conquistado aquilo. E a partir daí, de maneira inconsciente, subconsciente, você começa a fazer escolhas que são mais congruentes com aquele sonho, porque a sua mente começa a trabalhar, a processar, que é o computador mais perfeito, que já se conhece, né? É o nosso cérebro. Então ele já começa a processar informações, te direcionando para a realização, para a concretização desse sonho, tá bom? Além de
ter a imagem clara e mentalizar, visualizar-se naquela situação, uma outra maneira de fazer sua mente trabalhar para você é repetir em voz alta essa frase de realização. Então, eu tenho o corpo magro que eu quero ter, ou eu consigo dar 2 voltas no parque correndo sem me sentir cansada. Então, você repetir essa frase, você pode falar em voz alta todos os dias para você mesmo, com energia, com coragem, com vigor de quem conquista, de quem consegue, de quem acredita. Você pode escrever numa cartolina, colocar isso no seu quarto, colocar no banheiro, mas essa repetição dessa afirmação, o que alguns autores chamam de autossugestão, outros chamam de automotivação. E por que não? Você pode e deve ser a sua maior motivadora. Então, repetir em voz alta essa frase de autossugestão, para que você continue firme ali naquilo que você quer e você ouça aquilo todos os dias e você vá ganhando, vá se embutindo de mais confiança de que aquilo vai se concretizar, porque você também precisa disso. E se você falar para mim, ok, eu já tenho feito isso, eu já conheci essas teorias, eu já tenho feito isso, eu penso positivo, eu faço autossugestão, eu repito para mim mesma, eu faço meditação de cocriação, que é isso que eu estou falando sobre mentalizar aquilo já realizado. Nós falamos sobre isso no 8º passo, no último passo do método Caminhar, aqui do Mulheres Exponenciais, que é o passo Realize, onde nós falamos sobre cocriação. E esse exercício que eu dei nada mais é do que um exercício de autococriação. Tá, aí você diz para mim, mas eu já faço isso e nada acontece. Já faço isso em dias, meses, semanas e não aconteceu ainda, eu não estou mais próximo de realizar o meu sonho. Por quê? E eu sei a resposta. Porque além da gente ter as afirmações positivas, as visualizações, as mentalizações que nos ajudam a nos aproximar desse sonho, nós temos também algumas crenças, algumas coisas que nos afastam desse sonho. Então, às vezes eu dou 2 passos para frente e 1 para trás, ou eu dou 2 para frente e 3 para trás, e aí eu não chego nunca a realizar esse sonho. Então, além de fazer o reforço positivo, de ter essa atitude mental positiva, eu preciso também identificar e limpar, ir eliminando da minha vida, do meu pensamento, do meu sentimento, aquelas coisas que me impedem de atingir o meu sonho. Então eu vou dar um exemplo. Eu até citei isso ontem na live, porque é muito comum a gente crescer ouvindo os pais, tendo ouvido os pais dizerem: come tudo, não deixa comida no prato, ó, você tem que comer tudo para ficar forte. Ou então, não pode jogar comida fora, é pecado jogar comida fora, não pode desperdiçar alimento, come tudo que tem no prato. E a gente cresceu ouvindo isso muitas vezes 2, 3 vezes ao dia durante anos, os primeiros anos de vida. Isso fica muito enraizado ali dentro das nossas memórias, no nosso cérebro. E aí você, a fazer aquilo que a gente trabalha na nutrição comportamental, né, que a Daniela tanto fala no nosso passo Nutra-se, a gente fala sobre nutrição comportamental e uma das dicas de comer com presença é você observar se você tem fome, não tem fome. Então, estou satisfeito, deixo o resto da comida no prato. E às vezes é difícil a gente fazer isso se lá muito escondidinho, mas na nossa crença tem algo como é pecado desperdiçar alimento, ou coma tudo, você precisa comer tudo. Então eu citei aqui um exemplo de uma crença que eu tenho certeza que você tem várias, eu tenho também. Então a gente começar a identificar o que é que pode estar atrapalhando, o que pode estar freando a realização desse sonho é o outro passo. Não adianta só eu dar passos para frente, eu tenho que ver o que está me puxando para trás também e cuidar daquilo, olhar para aquilo
identificar quais crenças eu não preciso mais, quais não me ajudam. Por isso nós chamamos de crenças limitantes, porque elas nos limitam a caminhar, a evoluir. Então, identificar. Muitas vezes a gente não tem clareza, a gente não tem conscientemente, não sabe de maneira consciente quais são essas crenças. A gente pode buscar isso na nossa história, a gente pode tentar buscar na nossa memória, mas mesmo quando a gente não tem clareza dessas crenças, é possível a gente limpar, é possível a gente começar a eliminar. E para isso tem outras técnicas que nós trabalhamos e nós vamos ensinar para você também, como Ho'oponopono, que a Dani também gosta de falar e a gente já falou bastante sobre o Ho'oponopono aqui. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Repetir essas 4 frases é uma das maneiras de mudar a nossa energia, de limpar as crenças limitantes, mesmo que a gente não saiba quais são essas crenças ou quais são as nossas limitações. O Ho'oponopono faz milagres na vida da gente. É só começar e a gente constata isso. Como diz a Dani mesmo, muitas vezes nem sempre a gente precisa ver para crer. Às vezes a gente só precisa acreditar e fazer as coisas, que as coisas começam a acontecer, né? Então é isso, fazer as afirmações positivas, mentalizar, visualizar e além disso eliminar as afirmações contrárias, né? Eliminar as afirmações negativas ou contrárias que a nossa mente fica contando pra gente, dizendo que a gente não é capaz, dizendo que isso é impossível ou dizendo que não é tão bom assim. Um outro exemplo que eu dou é dinheiro. Dinheiro para muitas pessoas é um tabu muito grande, porque gostar de dinheiro é feio, né? Muitas pessoas acreditam que quem é honesto não fica rico. Só gente desonesta que fica rica nesse país. Eu repeti isso por muitos anos, eu ouvi isso, eu acreditei nisso e eu repeti isso por muitos anos. Felizmente eu já me libertei dessa crença. Tem muita gente muito honesta e fazendo muito bem por aí e ganhando muito dinheiro fazendo o bem. E quanto mais ganha, mais bem faz. Olha que lindo isso. Então essa é uma outra crença que muita gente ainda tem e que libertar-se disso é libertador, né? Literalmente. Então, além disso, o que mais que eu tenho para dizer para você aqui a respeito desse processo de mudança, seja qual for o seu sonho ou o seu objetivo? A outra coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: você vai fracassar, você vai cair, você vai errar. E quando isso acontecer, não tenha vergonha do seu erro, não tenha vergonha do seu fracasso, porque a cada processo, a cada tentativa de acerto, você aprende um pouquinho, você sobe um degrauzinho e se você cai, você repete e cai de novo e repete. É sempre um aprendizado, você vai estar sempre aprendendo sobre você mesma e com cada aprendizado você vai conseguir subir na sua escada em direção ao que você quer para você. O importante é você estar na direção certa, saber para onde você está indo de maneira consciente e por isso a gente fala tanto aqui de autoliderança, porque isso significa você olhar para a sua vida, saber o que você quer, ter clareza, saber em que direção você quer ir e caminhar. Mesmo que você escorregue de vez em quando, leve uns tombos, isso vai acontecer. Em todo o processo de mudança existem altos e baixos. Então você sempre vai almejar o pico, de vez em quando você escorrega, cai lá no vale, chora, sente a dor, vive a dor que você tiver que viver e isso faz parte, é preciso estar em contato com essa dor, aprender o que ela tem para te ensinar e seguir em frente para o próximo pico, para o próximo objetivo, tá? E isso é a essência da vida, a gente viver na essência, não viver aqui na superfície, ó, fazendo o que todo mundo acha que tem que ser feito, né? Afinal de contas, ter uma vida de sucesso é algo muito subjetivo, eu costumo falar. Eu já ouvi uma frase
do Dalai Lama, inclusive, dizendo: nós não precisamos de mais pessoas de sucesso, nós precisamos de pessoas empáticas, generosas, solidárias, né? E eu concordo totalmente, mas depende da visão que a gente tem sobre o que é ser uma pessoa de sucesso, né? É ter status, é ter uma conta bancária recheada, é ter uma profissão, uma posição numa grande empresa, né? O que é ser uma pessoa de sucesso? E eu costumo dizer que ser uma pessoa de sucesso é ser uma pessoa que tem a percepção de autorrealização. Se você se percebe como alguém capaz de realizar os próprios sonhos, você é uma pessoa de sucesso, na sua opinião. E é só isso que importa, é você ser feliz sendo quem você é e acreditando que você é capaz de realizar os seus próprios sonhos. Para mim é só isso que é ser, só não, é tudo isso que é ser uma pessoa de sucesso. Então, nós precisamos sim de muitas pessoas de sucesso, muitas pessoas bem-sucedidas, e esse bem-sucedidas significa que estão vivendo suas próprias vidas, sabendo quem elas são, sabendo onde elas querem chegar, sendo felizes por serem quem são. Quando a gente é feliz sendo quem a gente gente está cuidando de todo mundo em volta também, porque não dá para a gente ser feliz e realizado se quem está em volta da gente, as pessoas que a gente mais ama, nossos familiares, amigos, se no nosso ambiente de trabalho as pessoas não estão felizes. Eu não consigo ser plenamente realizada se eu estou em ambientes onde as pessoas não estão felizes. Então, chegar nesse estado aí de me sentir uma pessoa de sucesso, feliz e realizada, significa que eu encontrei o meu lugar. E esse encontrei o meu lugar significa que as pessoas que estão ao meu redor, que os ambientes que eu convivo, eles estão em congruência com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero. Então, significa também que eu estou cuidando de quem está em volta, que eu estou cuidando do ambiente em que eu vivo, do planeta em que eu vivo. Então sim, nós precisamos de muitas pessoas bem-sucedidas e felizes e que querem espalhar generosidade, amor, autenticidade, né, para as pessoas, para o mundo e onde elas vão. E é isso que a gente quer aqui, né, compartilhando com vocês toda semana, tudo que a gente tem compartilhado aqui. De verdade, a gente acredita nessa missão e a gente acredita nesse trabalho de levar até você essas palavras de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, de autocuidado, autoamor, tudo alto, né? E aí a gente passa depois pro social, pro nós, pro cuidar, pro humanizar-se, que isso faz parte do nosso caminhar também. Eu até me emociono. E o recado que eu tinha para vocês hoje era esse. E fiquem conosco, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no nosso canal. E tamo junto, até o próximo.